treinando os músculos cada vez que ele se estica aí na sua barriga, certo? Então, passado esse entendimento, a gente pode pensar, não, então, depois que ele passou por isso, passou pelo parto, nasceu, o menino mudou de ambiente, vai ficar mais tranquilo, né? Então, assim, não necessariamente. Agora a gente vai vir para onde a gente queria chegar, que são os primeiros meses do bebê, essa chegada do bebê, certo? Pronto, Renata está perguntando se eu indico ter uma avaliação de físio logo após o parto. Vê, Renata, eu acho o seguinte, que é um período muito de adaptação, justamente onde a gente vai entrar agora, de adaptação para o bebê, para a família, se for um primeiro filho, se for até segundo, terceiro, você tem que gerenciar muita coisa, a amamentação é o ponto mais importante no início. Já tenham aí um contato de consultora de amamentação, de um banco de leite legal, para qualquer coisa você já chamar, porque as questões de amamentação, o que hoje é uma fissura, virou à noite, já viram uma coisa que você não está mais aguentando. Então, ter um contato para ligar, para ir atrás, ou até fazer consultorias prévias para a questão de informação, são bem interessantes. Na físio, eu sei que tem gente que defende, diz que se logo fosse visto, a gente poderia fazer várias coisas. Eu acredito que sim. Eu acho mais que, na verdade, principalmente é para a parte de torcicolo, é onde a gente conseguiria mais ajudar os bebês logo no início. Mas isso aí são testes rápidos. Se você pega seu bebê, inclina o pescoço dele para um lado, inclina o pescoço dele para o outro, e ele faz essa movimentação sem parecer estar mais incomodado de um lado do que do outro, roda o pescocinho e está tudo certo, a princípio está tudo bem. Se sentir alguma resistência, aí já é válido. Então, assim, eu prefiro esperar umas 3 semanas de adaptação, caso seu bebê não tenha queixa, para com um mês avaliar. Umas 3 semanas aí, avaliar. 15 dias em diante. Mas, se você estiver tendo queixas na amamentação, dificuldade, já foi na consultora, já tentou ajeitar e ainda tem alguma coisa errada, normalmente é alguma tensãozinha no bebê e a físio poderia ajudar muito. Então, não precisa se desesperar para ir atrás. Eu acho que com 3 semanas, um mês é o ideal. Mas não precisa ser assim que nasce. Mas assim que nasce, você pode olhar os movimentos do pescoço, principalmente. Se já vê uma restrição, se já vê uma questão, aí não custa nada já mandar uma mensagenzinha, perguntar, etc, tá? Aí o seguinte, vamos falar então desse momento que o bebê saiu da barriga, os primeiros meses do bebê. A gente vai falar de alguns pontos, coisas que são importantes. Essa adaptação inicial, a parte da esterogestação, o que esses 3 meses também significam, esses primeiros meses também significam um momento de regulação de sistemas, principalmente de sono e vigília, que é manter-se acordado e dormir, e a regulação da fome e da saciedade, tá? A questão da adaptação, coisas que a gente não pensa, mas o bebê vai se adaptar ao ar. Na barriga aí de vocês, ele nunca respirou no sentido de ar entrando. Era uma troca ali no sangue pelo cordão umbilical, que oxigenava e tá tudo certo. Então, depois que ele nasce, ele vai ter a primeira respiração dele, e daí ele vai conseguir respirar, e aí vai ter essa troca, esse ar entrando, ar saindo, etc. Tudo bem que é bem automático, voluntário, não é uma coisa controlada, involuntária, né? Mas já começa daí, uma coisa que ele nunca percebeu, nunca sentiu, nunca teve. Outra coisa que o bebê nunca teve, vai ter a partir do momento que sai da barriga, é sentir a força da gravidade. Na barriga de vocês, ele está flutuando de boa, alguns já estão mais apertados, né, no meio do líquido, mas também nunca sentiu a força da gravidade, puxando para baixo, tá? Então, bebês, eles se assustam quando você vai transferir ele de um lugar para outro, porque tem a força da gravidade, esses braços abrem, aí ele entra em reflexo e se assusta, na hora de passar de um braço para o outro. Então, às vezes, a gente pensa que não, na hora de botar lá na banheira. Então, aí ele chora muito quando vai trocar a fralda, ele chora muito quando vai para o banho, porque ele está descobrindo isso tudo, certo? Tudo que a gente vai falar aqui. E a força da gravidade é um deles. A luminosidade, por isso que hoje em dia se preconiza tentar deixar o ambiente mais aquecido, né, da sala de parto, a luz baixa, porque o bebê estava lá dentro e
ele vê a variação de luz, mas ou está escuro ou está menos escuro, mais claro, mas não está claro. Sabe por que você está dentro da barriga, certo? Dentro do útero. O silêncio, que foi o que eu falei para vocês, então não tem silêncio. O bebê nunca ouviu, entre aspas, o silêncio. A primeira vez vai ser depois que sai da barriga. E aí, por isso que às vezes a gente não entende que o bebê dorme no barulho de um restaurante, de um lugar, de não sei o quê, e não dorme no silêncio em casa. É porque ele não conhece silêncio. Isso a gente está falando dos primeiros meses, dessa adaptação, 1, 2 meses, certo? Por isso que às vezes o ruído branco, o som de útero, você bota lá no YouTube, enfim, vai ajudar muito. O barulho de aspirador de pó, esses barulhos constantes ajudam muito o bebê a relaxar, porque lembram muito o barulho que ele escutava dentro da barriga, certo? Então, o toque, já te chamo, Camila, o toque ou a falta do toque, também. Então, assim, o bebê estava constantemente sendo tocado aí dentro da barriga de vocês. Mas ele está sendo tocado de forma uniforme por um líquido, não tem nada pontiagudo, não tem nada gelado, não tem nada diferente, não tem dedos tocando, não tem pano tocando. E aí, quando o bebê nasce, vai ter roupa tocando, vai ter gente tocando, certo, Camila? Vai ter gente tocando, vai ter toque leve, toque mais pesado, vai ter roupa, vai ter água, vai ter ar, vai ter muitas coisas tocando esse bebê, ou não tocando, deitado lá sozinho no becinho. Então, tudo isso também são coisas para ele se adaptar, certo? Vai dando vontade do coitado, você só prender ele, né, quando eu vou falando. Mas, assim, eles vão se adaptar, certo? São só as coisas que a gente pensar que vão ajudar. A fome, então, o bebê nunca sentiu fome dentro da barriga, porque ele está em livre demanda, ele está constantemente ali sendo alimentado, ele está constantemente com aquele estômagozinho cheio, porque está engolindo líquido amniótico. Então, ele nunca sentiu o estômago vazio, certo? Então, isso é importante, é daí que vem a tal da livre demanda, que a gente pode falar um pouquinho melhor depois. E sono. Ele até sente sono na barriga, mas ele está ali no balancinho, naquela condição sempre mais ou menos igual, e ele consegue dormir, consegue acordar, diferente daqui, do mundo. Então, às vezes, o bebê nasce, os primeiros 15 dias é uma tranquilidade, só faz dormir. Eu digo que ele está ressacado do parto, porque é muita novidade, muita coisa. Quando ele começa a entender o que está acontecendo, começa a ver, começa a ouvir melhor, as coisas influenciam tanto que ele acaba sem conseguir dormir também, porque está tudo, né, gerando estímulos ali. Então, diante disso que eu falei para vocês, não quero assustar, tem partes legais na aula também, mas diante disso que eu falei para vocês, vocês acham que as atividades básicas para a gente, que é tomar banho, trocar fralda, fazer cocô, arrotar, etc., também vão ser fáceis e tranquilas para eles? Provavelmente não. Então, são coisas que a gente até se prepara fazendo um curso, uma coisa, ou uma mãe que ajuda, uma pessoa que ajuda, você vê um vídeo. Mas para o bebê é uma novidade. Então, por mais que você se prepare, entenda que cada uma dessas ações de dar banho, trocar fralda, não sei o quê, tudo isso é um aprendizado e é uma forma de se adaptar a esse mundo. Então, quanto melhor e mais tranquilamente você fizer, apesar do choro, mas você vai estar mostrando e ensinando ao seu bebê que está tudo bem, as etapas daquilo, que aquilo vai ser legal, enfim. Então, não fique desesperado com o choro na hora de trocar fralda. No lugar disso, pega o bebê direitinho, já cruza o bracinho. Quando for deitar, não deita de vez. Apoia primeiro o bumbum, depois vai descendo a coluna, apoia a cabeça, conversa um pouquinho, segura o bracinho, vai, tira a roupinha e faz a troca. Entenderam? Porque aí você está mostrando as etapas, você está ajudando ele a entender aquele momento que vai acontecer várias e várias e várias vezes no dia. Certo? Então, fazer com que as atividades diárias, elas sirvam para a interação do bebê com os pais, com o mundo e com ele mesmo. Se a gente for parar para pensar, um recém-nascido, ele passa pouquíssimo tempo acordado, tá? Não chega a ser 40, em torno de 40 minutos. Entre acordar, passar uns 20 minutos mamando, a 30, depois fazendo cocô e um banho aleatório aí. Então, ele passa pouco tempo acordado. E esse tempo acordado, que é fazendo essas coisas, você pode aproveitar para mostrar o mundo ao seu bebê. Dando um banho com carinho, com calma, trocando a fralda com calma, conversando,
na mamada, tocando, conversando, sentindo. Tudo isso você pode fazer nesse primeiro mês de vida, certo? Então, fora essa, inicialmente, né, temos essa parte de adaptação. Agora a gente vai falar um pouquinho da esterogestação. A esterogestação é a gestação fora do útero, é como se fosse um quarto trimestre de gestação. É uma teoria que ela é baseada na medicina evolucionista, no sentido de que o que é que eles estudam? É como que eles veem, né? Que antes da gente ficar bípede, quando a gente fica bípede, nossa pelve ela fica mais estreita, a gente também adquire mais habilidades e nosso cérebro fica maior, porque a gente tem mais funções. Então, não faz. Isso fica um contrassenso, uma pelve mais estreita, com, teoricamente, uma cabeça maior para passar. Então, o que é que a natureza se organizou? Entre 37 e 41 semanas ali, o bebê está a termo. Ele está pronto para nascer. Não é isso? Normalmente, quando o bebê entra em trabalho de parto depois disso, ele é considerado a termo. Antes de 37 semanas, ele é pré-termo, ele é prematuro, ele nasceu antes do tempo. Mas mesmo o bebê que nasceu no tempo correto, de 37 a 41 semanas, ele não está totalmente maduro, ele está pronto para nascer, mas não em todos os seus sistemas estão amadurecidos. O sistema respiratório mesmo, ele só fica igual ao de um adulto por volta de 7 anos. O sistema digestivo leva aí seus primeiros 3, 6 meses para ficar mais amadurecido. Então, tem as questões de cólica, de refluxo e etc. no comecinho, que eu tenho uma aula só de detalhar isso e vou dizer para vocês quando é que ela vai ser também. Porque tem muita gente que acha coisas que não é, enfim, sobre isso. Então, quando o bebê nasce, entre 37 e 42 semanas, ele está pronto para nascer. Mas ele ainda precisa como se fosse desse novo trimestre, desse próximo trimestre, para finalizar esse momento de gestação, certo? Para finalizar esse amadurecimento inicial. Mas a parte neurológica mesmo, um cavalinho, um cachorro, sei lá, quando nasce, logo ele anda, com poucos tempo. A gente leva, tipo, um ano, né? Um humano leva um ano para andar. Então, veja o tempo para amadurecer o andar, o caminhar. Então, assim, somos seres muito complexos, por isso que eu falei lá no começo, essa questão lá do tempo de período fetal, enfim. Então, a esterogestação é como se fossem esses primeiros 3 meses de gestação, fora do útero, que o bebê ainda precisa desse colo, desse carinho, dessa adaptação, desse aconchego. Não significa que você vai passar 3 meses com o menino no colo, só no seu peito, mamando livre demanda. Não significa isso, porque nesses 3 meses você pode ir fazendo e ajudando o seu bebê nessa adaptação. Mas pode entender que ele ainda não está amadurecido. Então, ele ainda não sabe quando ele está realmente com fome ou não, com sono ou não, quando ele tem isso, quando ele tem aquilo, o que é essa dor, o que é essa outra dor. Nem ele, nem você, né? Então, é todo mundo tentando entender ali o que está acontecendo, certo? Aí, nesse período, é muito legal usar carregadores, sling, enfim. Muito bom, certo? É... E aí, pensando nisso, né, tudo que eu falei, da gestação, dessa adaptação, como é que a gente pode fazer uma transição tranquila da vida fora do útero, da vida dentro do útero, para a vida fora do útero, né? Que aí eu acho que é o ponto principal aqui de hoje. Então, a gente pode organizar bem o ambiente do bebê, para que ele se adapte, para que ele entenda, para que seja o mais assim, né, o mais acolhedor e ideal possível, mas isso é o de menos, vamos dizer assim, né? Eu sei que todo mundo aí vai preparando o quartinho, não sei o quê, mas isso aqui é um ponto, mas é só um ponto. A gente pode fazer técnicas de relaxamento que ajudam muito, né? A gente pode ter e utilizá-las. E eu acho que o principal é conhecer a natureza do bebê, entender um bebê, o que é um bebê, como é que ele se comporta, o que significam as coisas, que eu acho que é o principal. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Então, vamos falar primeiro sobre o que é o bebê, né? O que a gente pode saber sobre o bebê. Questão de fome e de saciedade. Como eu falei, dentro da barriga, não sentia fome, estômagozinho sempre cheio, etc. Vida boa, open buy, open food ali. Nasceu, ele vai. Ele tem uma reserva calórica assim que nasce, tá? O bebê não precisa mamar assim que nasce, a gente bota ali perto do peito, para toda aquela golden hour.
todo aquele contato, questões de hormônios. Mas às vezes ele não vai mamar efetivamente ali. Depois de umas horas é que sim, porque ele tem essa reserva. Mas o que eu quero dizer para vocês é, saiu do hospital, tá em casa. O bebê, ele faz xixi, faz cocô, esvazia o estômago, coisa que ele nunca sentiu. Então, ele vai ficar incomodado com aquilo, vai chorar. Quando você botar no peito que ele mamar, ele vai perceber que aquilo acalmou. Então, ele vai dizer, poxa, isso, isso acalma o que eu estava sentindo. E aí, ele vai começando a fazer essas relações. E você também. Porque você pensa, poxa, quando ele chorou, que eu botei no peito, passou. Mas não quer dizer que tudo vai ser sempre isso. Mas, de início, é importante ofertar por conta dessa questão da livre demanda. O estômago é muito pequenininho, logo esvazia, a gente não sabe exatamente o que o bebê está sentindo. Mas, com o passar do mês, vocês podem ir vendo. Acabou de mamar e está chorando? Será que não é uma rotinha presa? Será que não é a roupa que está incomodando? Será que não é o sono? Vamos tentar outras coisas. Não fica só jogando o bebê para o peito da mãe, para o peito da mãe, porque também a coitada fica desgastante. Então, não necessariamente é sempre preciso. Então, essa questão de regular fome e saciedade, ela vai se regulando com o passar das semanas, tá? Tanto o bebê quanto a mãe, né? As pessoas envolvidas vão começando a entender isso, mas principalmente o bebê. E aí, o que é que acontece? Se ele comer demais, o bebê simplesmente gofa, bota para fora e segue a vida. Então, não se desespere se o bebê gofar. Agora sim, se ele está gofando, em 15 dias de vida, ele gofa muito, tudo, e parece fazer uma ânsia, isso aí não tá certo, tá? Entre 15 dias e um mês. Mas só gofar, botar para fora e seguir a vida tranquilo é normal, tá bom? E acontece mais entre 2 e 4 meses de vida. É natural, fisiológico. O que saber sobre o bebê sobre sono? Vigília. Que ele também está se regulando nisso. E o que regula muito o sono da gente é a luminosidade. Então, gente, de dia, quem tá com o bebezinho novinho, de dia, abre janela, abre cortina, deixa bastante luz entrar e não fica presa no quarto da criança, vai para a sala, etc. Vocês precisam ver a luz do dia. Vai dando no final do dia, pode ir botando luzes mais amareladas em casa. Deu de noite, dá um banho, faz um ritualzinho e apaga as luzes. Se você está com muito receio ainda por ser seu primeiro filho, deixa uma luzinha acesa. Mas não deixa aquele monte de luz acesa, certo? Quando for precisar trocar uma fralda, mudar de mamar, acende uma luzinha assim, porque você precisa ver. Mas com o tempo você mesmo vai organizando. Mas uma das coisas principais no início da vida para o sono do bebê é esse jogo de luminosidade, certo? Isso aqui é o básico, assim, mas tem muita coisa que dá para falar sobre tudo isso que estou falando aqui, todos esses tópicos. Aqui é só uma introdução que já é uma grande ajuda. O que saber sobre a parte do sistema digestivo? Bebês choram, existe um pico de choro entre 6 semanas e 12 semanas de vida. Então, bebês choram em torno de 120 a 180 minutos por dia, entre 6 e 12 semanas de vida, ou seja, entre um mês e meio e 3, os bebês podem chorar 2 a 3 horas por dia, certo? Isso é o que os estudos já dizem. Então, entendam que o bebê pode chorar mais a partir de um mês e meio, que isso parece ser normal, você vai observar se é um choro contínuo, se é sempre no mesmo horário, se parece dor, o que é, e vai entendendo esse jogo, certo? A cólica em si, a gente pensa que é uma dor na barriga, mas o que os estudos trazem sobre a cólica é que ela é uma síndrome comportamental de choro excessivo do lactente, ou seja, um bebê que chora muito, que a gente não sabe a causa e que acredita-se que venha da barriga, mas não se sabe. E é comportamental, pode ter relação com o ambiente, pode ter relação com o sono. Então, um bebê com cólica, não necessariamente ele está com dor na barriga, tá? O que normalmente acontece é que pode ser uma dor na barriga, mas esse bebê pode estar fazendo força. Às vezes ele está fazendo força na barriga para um cocô sair, que é a disquesia. Quem não conhece ainda, a disquesia parece uma prisão de ventre. O bebê faz tanta força, tanta força, tanta força para fazer cocô, que quando ele consegue fazer cocô, você pensa que saiu super duro, mas não saiu. Sai líquido, pastoso, normal. Um cocô de um bebê, minha gente, ele é líquido, tem gruminhos, e ele é
entre amarelo e verde. Os primeiros são pretos, né? Mecônio. Mas logo depois vai ficando amarelo ou verde. Não é para ser vermelho, não é para ser branco, não é para ser essas